Uma semana em que o João Miguel Tavares se sentiu autónomo e teve manifestações de apoio à sua autonomia. A autonomia não é minha, mas eu é que fui manifestar o meu apoio a essa autonomia que gostava que se mantivesse, até que se aprofundasse. Portanto, nem por parte do Presidente da República teve menos sorte do que a Procuradora-Geral da República. Não, o Presidente da República esteve bastante bem. Esta semana Marcelo anunciou publicamente o apoio incondicional, foi a expressão dele, ao Ministério Público, na véspera do início de uma greve convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A data, evidentemente, não pode ser considerada fortuita. Não pode. Não há coincidências normalmente nas atuações públicas de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois um telefonema privado à Procuradora-Geral da República que acaba na agência Lusa, não é? Portanto, toda a gente dá para entender o que é que ali estava. E Marcelo esteve muito bem. Eu acho que, aliás, este ano é a segunda vez em que ele está particularmente bem. A primeira foi na escolha do Presidente das comemorações do 10 de junho e logo a seguir foi isso. Sabe o que é que se diz de elogio em boca própria? Não é nada. Isto é mesmo é como o Ricardo costuma praticar, não é? Na verdade, eu estou a dizer mal de mim próprio, fingindo que me estou a elogiar. É autodepreciação. Sim, exatamente. Mas no caso do preço, o Marcelo acho que esteve realmente bem e acho que foi decisivo. Entretanto, há uma parte muito importante das várias propostas, que é tanto da proposta do PS como na proposta do PSD, que queriam digamos assim, alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Foi isso que motivou a greve do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Isto significa que o Presidente da República quis expressar publicamente o apoio a uma greve? Eu não digo apoio a uma greve, mas não diretamente um apoio à greve, mas é um apoio, evidentemente, à luta do Ministério Público, que é bom. De vez em quando também tem sindicatos que não estão a lutar simplesmente para terem mais dinheiro no bolso, mas estão a lutar por princípios respeitáveis, como seja a autonomia e a independência. E aquilo há várias propostas em cima da mesa. O PS e o Governo estão, aliás, divididos numa coisa que é um bocadinho quase difícil de compreender, porque, de um lado, a proposta do Governo até foi elogiada pelo sindicato, a proposta do PS é que não, e depois há ainda uma proposta do PSD, que essa sim é completamente lunática, em que Rui Rio atira alegremente pela janela uma das poucos trunfos que o PSD tinha nos últimos anos, que foi esta ideia de que, durante o tempo de Passos Coelho e Paulo Teixeira da Cruz, escolheram uma Procuradora-Geral da República que fez diferença, não meteram o nariz na justiça, deixaram que as coisas funcionassem e o país finalmente começou a ver coisas acontecerem no domínio da justiça. Era este o legado do PSD. Lhe seja, João Miguel, se há coisa que o Rui Rio é coerente é que a autonomia da justiça e a autonomia dos mídias são coisas que ele não aprecia particularmente. Com certeza, mas nós já sabemos... São duas questões. Ele fala sempre que os jornais estão a abusar e que a justiça está descontrolada. É o discurso dele desde sempre, antes de ser líder e que toca várias campainhas. Toca várias campainhas. E logo isso torna uma pessoa especialmente desagradável. Mas, se ele é assim, podia ao menos reconhecer, nem que fosse por puro pragmatismo político, que não lhe convinha fazer isto neste momento. Porque o PSD tinha um legado que é só um legado, atenção, é um legado dos últimos anos. Mas ele repudia-se. É um legado dos últimos anos, de olha, não mexi, deixa que as coisas funcionassem. E ele, de facto, mas repudiar esse legado é estar a destruir, é mandar pela janela o potezinho de ouro que ele podia ter nas mãos. E ele fez isto com as suas propostas para o Estatuto do Ministério Público, que são inacreditáveis, e são as mais inacreditáveis de todos. E não é só a questão do Conselho Superior do Ministério Público. Tem a ver mesmo, muitas vezes, com outras propostas problemáticas, questões orçamentais, quem tem autonomia ou não financeira, porque, de facto, os partidos em Portugal têm a ideia que é quem é independente e quem é suposto ser independente são os tribunais e os juízes. E o Ministério Público faz parte da administração pública, portanto é para estar subordinado ao poder político. É essa a mentalidade que continua a perdurar. E isso não pode ser. E tendo em conta o atual contexto, não é? Tendo em conta os casos de corrupção que aparecem, tendo em conta aquilo que é a tradição mais recente do PS
trágica, dramática, não é? Eu acho que os partidos têm uma lata desgraçada a virem propor estas coisas hoje em dia, tendo em conta o estado do país. Portanto, felizmente, que o Marcelo chegou à frente e que foi acho que não podia ter sido mais claro no seu apoio. Eu, aliás, não concordo, e já o disse várias vezes, a maneira como a Joana Marques Vidal não foi reconduzida, acho absolutamente inadmissível, e, portanto, aí acho que tanto o António Costa tem culpa como o Marcelo tem culpa. Agora, neste caso específico, o Presidente da República teve bem. Quem é que merece